foi conhecer o Nobel de Economia de 2024? E o que ele nos ensina sobre por que algumas nações fracassam e outras chegam mais perto da prosperidade? Pessoal, neste ano de 2024, um professor da Universidade do MIT, que fica a 10 minutinhos de bicicleta e uma caminhada de 30 minutinhos aqui da Universidade de Harvard, recebeu o tão famoso Prêmio Nobel de Economia. Alguns meses, ali no mês de maio, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Daron Acemoglu, que é um professor turco, e que o campo da economia que ele estuda é principalmente o campo da macroeconomia, muito focado na economia do desenvolvimento. E a oportunidade que eu conheci o professor Acemoglu é que, uma vez por ano, o Departamento de Economia da Universidade de Oxford organiza uma aula memorial. Então é como se fosse a aula mais famosa do ano, e eles chamam um economista que está trazendo ideias muito inovadoras e que vai provavelmente moldar a forma como a sociedade pensa daqui a 100, 200 anos. Então, hoje, quando a gente olha para trás e pensa como Albert Einstein, por exemplo, molda como hoje a gente enxerga a biologia da evolução, a gente vai, daqui a 200, 300 anos, olhar para trás e ver, por exemplo, Acemoglu moldando como se pensa o pensamento econômico. E, pessoal, nessa oportunidade, o professor Acemoglu, ele fez uma palestra sobre a inteligência artificial e como é que a gente consegue garantir que a gente mantenha a nossa humanidade intacta com o avanço da inteligência artificial no mundo. Mas eu queria contar para vocês, na verdade, uma curiosidade nesse momento de conhecê-lo. Assim que ele termina a sua palestra, eu levanto a mão, faço uma pergunta e a segunda pessoa que levanta a mão é a esposa do Atkinson, que, salvo engano, foi também uma grande figura britânica e já faleceu, mas que essas aulas foram feitas em homenagem a ele. E quando a senhora levanta a mão, ela fala o seguinte: eu não acho que eu gostei da sua palestra, não. O motivo dela falar isso é que ela falou: eu acho que faltou um pouco de arte, faltou um pouco de otimismo na sua abordagem sobre como a humanidade vai lidar com o avanço disso aí, que é essa tal da inteligência artificial. Então ela estava ali esperando algo que fosse um entretenimento, enquanto ele foi super técnico, discursando com vários gráficos, indo a fundo, né, e tentando desvendar essa pergunta de será que a agência humana, a nossa autonomia vai estar em xeque com o avanço dessa nova tecnologia. Então, pessoal, a primeira vez que eu conheci o atual Nobel de Economia foi ver ele tomando um puxão de orelha justamente da grande figura que o convidou. Mas, pessoal, o livro que, falando um pouquinho mais, né, sobre por que o professor Daron Acemoglu ganhou o Nobel de Economia, o livro que o fez mais famoso e conseguiu hoje ser um dos economistas com mais citações no mundo, né? Ele tem mais de 240 mil citações feitas por outros acadêmicos em artigos, foi o livro Por que as Nações Fracassam, né? Why Nations Fail. E a teoria do professor Daron Acemoglu é que o motivo de nações fracassarem é quando instituições políticas extrativistas, ou seja, então a forma como a sociedade se organizou, ser de que aquelas instituições que detêm o poder de determinar quem tem acesso à propriedade privada, quais setores da economia vão prosperar ou não, ou até mesmo se você, por exemplo, vai ter o direito àquilo que você produz, enfim, que essas instituições políticas, elas vão definir se a gente vai ter instituições econômicas que vão ser inclusivas ou extrativistas. E o resultado de você ter instituições econômicas que são inclusivas ou extrativistas vai determinar se no longo prazo o seu país ele vai poder atingir prosperidade ou fracasso. Então vamos tentar ser um pouquinho mais específico, né? Não sei se ficou tão claro para você nessa linha geral. Pessoal, quando você olha 500 anos atrás,
os países hoje que são mais pobres, eles estavam entre os mais ricos do mundo. E essa foi a pergunta que gerou muita curiosidade no professor. Por que os países que eram os mais ricos hoje são os mais pobres? E o que o professor Daron Acemoglu percebeu é que no processo de colonização dos países, nos países que antes eram os mais ricos, se instalaram instituições em que, quando você tinha uma nova ideia, uma ideia que vinha da população no geral, que geraria inovação, a criação de uma nova tecnologia, existia uma elite que controlava as instituições políticas e, por conseguinte, as instituições financeiras, que elas não permitiam que essas novas ideias, elas reformulassem quem estaria, liderando os setores da economia de uma sociedade. E aí que está a grande chave da questão, pessoal. O professor Daron Acemoglu vê na tecnologia e na inovação o que explica se uma sociedade vai conseguir prosperar a longo prazo. Mas para que uma ideia inovadora ela tenha sucesso, é preciso que você tenha um ambiente inclusivo e que não as pessoas que atualmente, vamos supor, lideram a indústria de produção de determinado material, se eu chegar com uma ideia mais inovadora de como a gente pode produzir essa mesma coisa, que eu vou ter a oportunidade de ganhar espaço no mercado. E essas pessoas vão ter que aceitar a perda delas e não destruir a minha tecnologia. E aí as instituições elas entram justamente nesse processo, pessoal, porque há instituições que elas vão querer sempre estar privilegiando um grupo de pessoas. Então, vão atuar muitas vezes por meio da corrupção, muitas vezes por meio de você não garantir, por exemplo, o direito à propriedade privada a um grupo maior de pessoas, ou até mesmo a liberdades fundamentais, para que os benefícios estejam sempre indo para as mesmas pessoas. E, pessoal, acho que alguns exemplos super legais dados pelo professor Daron Acemoglu, são da história de como nós na América Latina e nos Estados Unidos acabamos nos desenvolvendo. Então ele enxerga que tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, quando chegaram os colonizadores, eles tinham um objetivo, que era extrair recursos e beneficiar os países de origem. A Inglaterra queria fazer isso e também na América Latina. A grande questão foi que na Inglaterra a população era nos Estados Unidos, a população era mais esparsa. Então a Inglaterra teve mais dificuldade em construir essas instituições que conseguiriam extrair recursos e, portanto, eles, depois de uns 12 anos ali, falaram, cara, a gente vai dar direito à propriedade privada a quem está aqui mesmo. E houve um processo que é de baixo para cima, de construção de experimentos de democracia. Então, houve esse movimento de baixo para cima, de construções políticas inclusivas nos Estados Unidos. E enquanto que na América Latina, tanto a Espanha como Portugal obtiveram sucesso em conseguir criar essas instituições extrativistas, mas ele não coloca que 100% de a gente hoje na América Latina ter menos desenvolvimento do que os países do Norte, sempre por causa disso. Ele acredita que mesmo depois, do período de colonização, quando o Brasil já era Brasil, enfim, governado por nós, a gente observa padrões em que algumas elites continuaram sendo extrativistas e não permitindo novas ideias de prosperarem. Então, pessoal, aqui eu deixo essa reflexão para vocês, O poder de uma ideia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tirar do Prêmio Nobel de 2024, é que para uma sociedade avançar, a gente precisa dar oportunidade para que quem pensa uma ideia melhor que a gente crie um sistema de sociedade que vai ter a humildade de falar, olha, se a ideia dessa pessoa aqui é melhor, a gente não vai destruir a tecnologia dela porque a pessoa que é atual está ganhando vai perder. Não. Olha, a gente vai permitir à sociedade se reestruturar a partir do momento que a gente tem uma ideia que vai trazer mais mudança tecnológica e inovação. E é por meio desse sistema de instituições políticas e financeiras inclusivas que a gente vai gerando esses momentos em que às vezes um grupo está ganhando, outro grupo está perdendo, mas a gente está caminhando em direção ao progresso. Então, pessoal, fica aqui as lições do professor Daron Acemoglu. Um grande abraço.